Entendendo a Bíblia em boa companhia e os sinais, entender também aos sinais, atender aos sinais, atentar aos sinais, ver e entende traz para você um programa especial baseado na lição da Escola Sabatina Isaías, consolo para o povo de Deus, com o título O Sinal de um Filho. Acás, 733 anos antes de Cristo, via neste momento um sinal de Deus. Veja o que Jesus disse sobre os sinais, porque a Bíblia está cheia deles, desde o Gênesis até o Apocalipse. Cada parágrafo, cada capítulo, cada livro da Bíblia é um sinal, uma advertência, um chamado para mim e para você. Mateus, capítulo 16, nós vamos ver no verso 4 o sinal e o chamado de Jesus. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos vendo os seus sinais, estamos ouvindo a sua voz. Que os seus sinais sejam maravilhas na nossa vida e que nós possamos contemplar as tuas advertências, caminhar nos teus caminhos, seguir os sinais que nos dás para conquistarmos uma vida plena contigo. Cada um de nós que está assistindo, participando desse programa, peço que abençoes com o pleno entendimento pelo Espírito Santo, que nós possamos entender e atender o teu chamado em nome de Jesus. Amém. Uma geração adulta e perversa quer dizer o quê? Uma geração que não guarda os mandamentos. Não adulterarás é um dos mandamentos. Portanto, Jesus está pregando os mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Perversa, porque não tem amor ao próximo. 6 dos 10 mandamentos falam do amor ao próximo. E cadê a geração que vai então atender e atentar ao chamado de Jesus? Desde 730 a.C., nós temos Acás, um rei perverso, um rei que vivia para si, um rei medroso. Um vai com as outras, como temos dito. A oferta de um sinal embaixo nas profundezas ou acima nas alturas não persuadiu Acás. Por isso, quando Deus declarou a ele mesmo, apresentaria um sinal. Isaías capítulo 7, verso 14, Deus oferece o sinal. Escolhe, Acás, um sinal de que eu vou te proteger, você não precisa se aliar com o povo inimigo. Escolhe, no alto dos céus, embaixo da terra, nas profundezas, qualquer coisa. Quantos sinais Deus tinha dado ao seu povo? Sinais e maravilhas. Mesmo Moisés, quando se viu diante do mar, os egípcios atrás dele, colinas de um lado, não tinha saído o povo todo cercado pelo maior exército de então. E qual foi o sinal que ele recebeu para que ele pudesse atravessar o mar? Põe o pé na água. Nenhum sinal, foi apenas obediência à ordem de Deus. Mas o mar se abriu ante a obediência. E aqui Jesus diz: nenhum sinal será dado aos desobedientes. Mateus capítulo 24, Jesus é quem fala. Mas Mateus 24 é cheio de sinais. É cheio dos sinais da breve volta de Jesus, dos sinais que contempla o seu povo. Quais são as características do povo de Deus que ouve e atende os sinais da volta de Jesus? Que ouve e atende os caminhos da felicidade nesse planeta? São diferentes de Acás. Acás, o rei ímpio, preferiu aliar-se a um rei assírio, adorador de Satanás, e o que lhe custou para enfrentar um tição, uma brasinha que estava se apagando, não uma fogueira. Ele se colocou no fogo de um período de escravidão. Ele não foi mais um rei com autonomia, mas um rei debaixo do jugo dos assírios. Costumes pagãos adentraram ainda mais ao povo de Israel. E aquele povo todo começou a adorar a Satanás. E ele próprio acabou, Acás, oferecendo seu filho num sacrifício nos braços de Astarote, um deus dos ímpios que praticam impiedade, pois somos semelhantes ao Deus que nós temos. O meu Deus deu o seu filho, o maior sinal do seu amor por mim.
Mas Satanás reclama os seus filhos, ele reclama a sua família, ele reclama a sua vida, que ele quer colocar no braseiro de Astarote, um deus de ferro oco, onde se punha fogo por dentro e aquele ferro em brasas recebia então as crianças do povo adorador de Astarote, adorador de Satanás, aquele povo que não obedece, não ouve, não atende, não vê tantos sinais e maravilhas na palavra de Deus. Ao lermos aqui Isaías no capítulo 7, do verso 11 e 14, vamos ver e entender o sinal oferecido por Deus. Peça ao Senhor, e no verso 10, disse ainda o Senhor a Acaz, é Deus falando a Acaz, peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso, seja nas maiores profundezas, seja nas alturas mais elevadas. Mas Acaz disse, não pedirei, não porei o Senhor à prova, não me interessa a oferta do Senhor, eu vou mesmo me aliar com o inimigo. Mas Acaz disse, não pedirei. Disse então Isaías, ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra de 2 reis que você teme ficará deserta. Quais os 2 reis que Acaz temia? O rei do norte, o povo de Judá, tinha se separado de Israel. Israel, as 10 nações, Judá, 2 nações. Um povo muito mais numeroso estava contra Judá, querendo que Judá se aliasse a eles para enfrentar a Assíria. E os sírios do país Síria se juntaram com Israel para atacar Judá. E temendo esses 2 que Deus chamou de tição de brasas que estão se apagando, aliaram-se com a Assíria, o inimigo do povo de Deus. Deus disse, não precisa temer, antes que o menino saiba discernir as coisas, vai ser muito rápido e você vai ver o que eu estou dizendo. Você vai ver a prosperidade pelos meus sinais. Acaz rejeitou e teve consequências drásticas. Depois que nós vimos esse sinal maravilhoso, qual que foi a oferta do menino, nós vamos tentar entender que menino é esse. Seria o próprio Jesus, Emanuel, Deus conosco? Ele nasceu muito tempo depois, 730 anos depois. Portanto, não poderia representar imediatamente aquele sinal que servia para contemplar a derrota de Israel e da Síria. Pois então, vamos ver quais as possibilidades. O Antigo Testamento não mostra o cumprimento dessa profecia literalmente, claramente. Ela aponta para coisas que podemos nos fazer concluir. Cuidado para fazer o entendimento da palavra de Deus, não sermos conduzidos a erro. Como a palavra jovem no Novo Testamento ali se refere a uma mulher de idade de se casar, muitos pressupõem que ela fosse casada e vivesse em Jerusalém, talvez a esposa de Isaías. Mas a esposa de Isaías já tinha filhos. Então, eu não acredito nessa teoria. Tanto que ele apresentou na lição de ontem o seu filho que tinha uma outra visão, uma outra forma. Depois dessa possibilidade, os sinais de 2 meninos se assemelham a Maer Salal Has Bahar, que quer dizer velozmente será preso. Você vai ver muito rápido o que vai acontecer. É o filho de Isaías. E então no capítulo 8, versos 1 e 4, relata a história desse filho. Os sinais dos meninos são semelhantes, pois antes de chegar à fase que poderiam escolher o bem e o mal, a Síria e Israel seriam devastados. Emanuel, o próprio Jesus, como disse, 730 anos depois, não me parece ser também essa profecia, a não ser, como é claro e eu entendo assim, seja uma profecia de dupla aplicação. Um menino nascendo de uma mulher recém-casada ou de uma virgem, que é o que diz a palavra do original, que quer dizer a palavra do original, ou então depois Jesus nascendo diretamente também da virgem. Um filho especial profetiza, Jesus é identificado como Emanuel em Mateus capítulo 1, 21 e 23, e com isso nós podemos entender também que esta situação poderia sim encontrar espírito nessa realidade. O sinal Hot, na palavra no original, ele pode dizer uma marca distinta. Ele também pode nos conduzir a pensar que é uma bandeira, um estandarte, uma lembrança, um milagre, um prodígio, um presságio.
prova, farol, monumento, evidência, são os significados da palavra Hot no original para a tradução bíblica de sinal. Deus ofereceu um sinal, tudo isso, uma distinção, né? Mas o que diz o dicionário da língua portuguesa? É uma comunicação, um gosto, um vestígio, uma marca, uma pinta. Prever, conhecer, reconhecer. Um contrato prévio às intenções ajustadas. Um aviso, proximidade, prova, manifestação. Um arras, um penhor. São os significados de sinal. Todos esses sinais nós vamos encontrar ditos por Deus na Bíblia, entre Deus e seu povo. Deus, eu e você vemos, contemplamos esses sinais, somos alvo desses sinais. Pois bem, quais são então esses principais sinais que nos cercam? Os sinais maravilhosos existem em toda parte da Bíblia. Isaías 55, verso 9, nos fala, é o próprio Isaías descrevendo o que seria um sinal milagroso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Também temos a descrição feita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Aqui ele fala: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, os sinais de Deus nos surpreendem com um mais e além do que somos capazes de entender. É o país celestial que ele está nos preparando também. A seguir, Gênesis, o primeiro sinal na Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinal para marcar as estações, dias e anos. Daí deriva os 7 dias, deriva também a primavera, verão, outono e inverno, todas as circunstâncias que nos ligam inclusive ao Shabat, ao sábado, porque ao 7º dia Deus descansou. Por isso, então, nós vemos em Gênesis capítulo 9, versos 8 a 12, o próximo sinal que vamos encontrar no Gênesis 9, 8 a 12. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saírem da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será um sinal da aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de toda a espécie. Nunca mais as águas tornarão a destruir esse planeta. É a aliança que nos faz lembrar quando vemos o arco-íris. Não só Deus se lembra, que nunca esquece, mas nos lembra a nós de que existe aliança com Deus. Nós estamos sendo alvos da proteção de Deus. Nós estamos no caminho, seguindo as pegadas de Jesus. Gênesis capítulo 9, 8 a 12 nos trouxe essa lição. E depois partimos para o próximo grande sinal, que está em Êxodo capítulo 31, 14 a 18. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia do descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Verso 17. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Pois então, verso 18 nos estabelece ainda mais aliança. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. As tábuas da aliança, lembra que o significado de sinal? Aliança. Pacto, contrato, uma bilateralidade na escolha de seguir ou não esta aliança. Deus, em oblação,
oferece os seus sinais de contrato, de proteção, de bênçãos, mas escolhe quem quer. Escolhe, pois, a bênção para que possas viver e viver em abundância. Depois nós vamos para o texto que está refletido em Mateus capítulo 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele com particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e dos tempos? Aqui Jesus passa a explicar tudo o que vai acontecer, o que está acontecendo agora, acorda. Os sinais estão aí. Jesus falou isso e agora, 2020 anos depois, nós estamos vendo os sinais do cumprimento das profecias de Jesus, dos sinais que antecederiam a sua vinda. Portanto, devemos estar atentos. Veja o que mais diz Lucas 21, verso 7. É Jesus de novo dizendo: Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? E Jesus de novo explica ali a situação dos breves acontecimentos. Assim também aconteceu no livro de Lucas, de Marcos, capítulo 13, verso 4, Mateus. Toda a Bíblia é recheada de sinais e advertências para um povo que quer uma transformação. E termina a palavra de Deus lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 1 e verso 9, o qual leio. Então olhei, diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Que maravilha, o sinal de Deus é escrito na testa, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de viver, que as pessoas percebem que nós somos marcados por Deus. Não é uma marca física, não é uma marca imposta, é uma marca de liberdade. Você escolhe hoje a quem servir, guardar os pactos, zelar pelos mandamentos de Deus. E no verso 9... Um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, então a besta, Satanás, também tem a sua marca. São marcados com uma porção de sacrifícios, de falta de liberdade. Eles não têm descanso. O sábado representa o descanso, mas os que violam o sábado não encontram descanso, nem paz, nem bênção, porque Deus abençoou e santificou o dia do sábado. É nesse dia que Deus mostra a liberdade do seu povo para ser abençoado pela sua companhia, abençoado para abençoar pessoas, e nós estamos todos no caminho da palavra de Deus. Também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da ira. Então, ou as pessoas recebem a marca de Deus e estão entre os salvos, recebendo as bênçãos dos céus, ou estão entre os perdidos com a marca da besta, a marca da desobediência, a marca dos que não guardam os mandamentos de Deus. E vamos terminando o nosso programa de hoje com Apocalipse capítulo 22, e vamos ler daqui o verso 11, 16 e 20. Então me disse: não celes as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície. Continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Depois o verso 16, que aqueles que já escolheram a sua marca de santificação ou de abominação ao Senhor, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho. Testemunho sinônimo de sinal, lembra? É uma das traduções da palavra original que revela o que é, então, hot. Hot, a palavra original, prova, sinal, monumento, então, uma bandeira. Aqui está, então. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz do descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. No verso 20, aquele que dá testemunho, de novo, hot, destas coisas diz: sim, venho em breve. Quem dá testemunho de Jesus garante e afirma ao mundo: Jesus está vindo, ele vem em breve. Escolhe, pois, seguir a vida para que vivas
e vivas em abundância. Você assistiu Entendendo a Bíblia em Boa Companhia? Ao ar todos os dias às 9 horas, mas não perca Entendendo a Bíblia em Boa Companhia diariamente. E o resumo dessa programação às 8 horas, nos 5 minutos. Vem e entende que você assiste, curte, compartilha, abençoa as pessoas com a palavra de Deus. Eu estou orando por você, peço que você ore por nós, para que esse programa possa alcançar as multidões e de pregar o evangelho a todo mundo. Vê e entende. Que Deus te abençoe. Muito. Em boa companhia.